Olá, seguidores do canal Coisa de Colecionador e colecionadores também, logicamente, não posso esquecer deles, né? Eu gravei vários vídeos lá e um recente falando sobre um trechinho pequeno da obra do M. Night Shyamalan, que eu concluí, por razões óbvias, que é o meu diretor favorito. Eu não escolhi ele e daí fui ver se ele era realmente o meu diretor favorito. Não, as obras dele se impuseram ao meu gosto, porque todos os filmes dele eu considero muito bons, tirando no máximo um ou dois filmes que não são dirigidos para o meu público. Então esses aí eu faço uma ressalva. Porém, são filmes muito bem feitos, apenas não são dirigidos para o meu público, então não cai na minha graça, assim, total. Mas de 16 filmes, mais ou menos, que ele tem, eu vou dizer para você que 15 são muito bons, ou 14 são muito bons, tá? É verdade, tá, gente? Isso é incontestável e eu tive que aceitar essa realidade. Eu posso elogiar vários outros diretores, com certeza, tem vários diretores de cinema que eu gosto bastante, mas nenhum deles tem o currículo incrível, impecável, que tem o M. Night Shyamalan, tá? Eu até fiz um retrospecto aqui só para a gente recordar os filmes do Shyamalan, que na verdade começam com 1998, Olhos Abertos, que é um filme que praticamente ninguém viu, é um filme que ele fez ainda lá quando estava na escola de cinema, entendeu? Aquele filme de universitário, não, aquele dali não conta. O primeiro filme dele é 1999, O Sexto Sentido. É um filme impecável, um filme incrível, marcou época, transformou tudo no cinema, tá? Foi a primeira vez que se tratou essa ideia do sobrenatural de uma maneira mais próxima da nossa realidade, tá? O famoso menininho que via gente morta, né? Isso aí quase todo mundo já virou até piada, já virou tudo cantinho de jeito, mas é um filme antológico. Depois vem O Corpo Fechado, que foi sobre o que eu falei no meu último vídeo sobre o Shyamalan, quando eu falei da trilogia que começa em Corpo Fechado, um filme absolutamente incrível e que foi um soco na boca do estômago de todo mundo que foi ver esperando uma coisa e encontrou outra. Eu fui um desses, que embarquei no filme achando que eu ia ver um filme meio Alfred Hitchcock, né? Meio Brian De Palma, uma coisa assim meio mistério e suspense, tipo dublê de corpo, né? Ou um corpo que cai. E fui ver um filme que, na verdade, faz uma análise dentro da metalinguagem da história em quadrinho. A criação de personagem, de um super-herói das histórias em quadrinho, de uma maneira absolutamente brilhante, inesquecível e que foi um prodígio para aquela época. Ninguém imaginava que ia surgir um filme desse tipo. Depois disso, alguns outros filmes já fizeram coisas próximas a isso. Imaginar uma criança superpoderosa que se descobre superpoderosa, até que ponto isso contribuiria para o caráter dessa criança, até que ponto isso destruiria o caráter dela, né? Mas o primeiro a fazer isso foi o Shyamalan em Corpo Fechado. Depois você tem Os Sinais, um filme sensacional abordando aquela coisa que já estava até um pouco fora de moda, e ele foi lá e recuperou a questão da invasão extraterrestre, né? Que você viu muito em Guerra dos Mundos, por exemplo, ficou muito marcado por Guerra dos Mundos, mas também tem Invasores de Corpos, que é outro filme clássico desse estilo, né? Invasão extraterrestre, tem vários, tal. Eu me lembrei desses dois aqui. Sinais é um filme brilhante, muito intimista, trabalhando uma pequena família com um drama familiar muito forte, uma história que passa paralelo a isso, de um pai que era um pastor e perde a fé, maravilhosa, Mel Gibson, né, gente? Que isso, né? Joaquim Fênix, sensacional. E duas crianças, para variar, o Shyamalan pega duas crianças que nunca ninguém viu e transforma em grandes atores, sensacional, Sinais. Depois tem A Vila, outro tema completamente inesperado do Shyamalan, em que ele trata de uma vila, de um pequeno vilarejo que vive sob regras diferentes da sociedade americana, uma coisa parecida com os Amish, uma coisa parecida com os Mormons, né? E ele aborda esse isolamento social e a necessidade de que essa sociedade tem que sair daquilo, tem que evoluir, tem que, né, se integrar para sobreviver, né? Então é uma abordagem sensacional, um trabalho espetacular dele. Depois vem A Dama na Água, que ele trabalha de uma fábula, ele cria uma fábula
né, com seres extraterrestres, né, porque não são da Terra, são seres da água, tal, e daí ele cria toda uma fábula, uma ficção fabulosa, maravilhosa, muito legal, um elenco muito bom. Até a menina na época eu não conhecia, a Bryce Dallas Howard, e ela trabalha muito bem no filme, além do como é que é o nome dele? Esqueci agora o nome do ator, mas também um trabalho sensacional, muito bem. Depois vem O Fim dos Tempos, The Rappening, que tem um título bem diferente de Fim dos Tempos. Fim dos Tempos também não foi um título nada feliz, não é um título bom. Mas o filme é interessantíssimo, em que ele fala apenas de um evento, de um grande evento que destrói, que mexe com a humanidade e se assemelha, né? Parece que vai ser o fim do mundo, o fim dos tempos, mas não é nada disso não. É uma outra coisa que acontece ali e é uma abordagem um pouco em relação ao meio ambiente, como o meio ambiente pode se tornar hostil para os seres humanos e pode ser que seja de uma maneira intencional. É isso que ele coloca no filme, o filme é sensacional. Depois você tem o Último Mestre do Ar, que é o filme que eu falei, que eu faço uma ressalva, porque é um filme dirigido a um público infanto-juvenil. Então esse filme aí realmente não é minha praia, esse daí eu pulo ele. Depois vem, tá aí o outro filme dele que eu não gosto, infelizmente, ele vai para ficção científica. A gente já percebe, né, que a praia dele mesmo é o mistério e o suspense. Aí ele vai para ficção científica e infelizmente faz um outro filme que eu também não gosto, que é o After Earth, ou Depois da Terra. Aliás, uma tradução literal, né? Não está totalmente errado. Ele vai para um futuro distópico, tal, a sobrevivência de um pai e de um filho numa sociedade destruída, digamos assim, né? E que tem que sobreviver naquilo ali. Realmente é um filme que deixa a desejar, é um filme mal resolvido, com personagens muito mal construídos. Eu até custo a crer que tenha sido o mesmo Shyamalan que tenha feito esse filme, porque o filme realmente é bem fraco, não empolga, não funciona. Bom, aí ele se recupera totalmente, que ele vai fazer um dos melhores filmes dele, na minha opinião. Em 2015 ele faz A Visita. Mais uma vez, ele vai para o tema menorzinho possível, aquele microverso, aquele dramazinho familiar, tal, onde um casal de netos vai conhecer finalmente os avós. A mãe se afastou dos pais, a mãe das crianças se afastou dos pais dela, dos avós dos meninos. Quando não tinha nem tido eles ainda, não era nem casada, era jovem, se abandonou os pais e foi viver com um cara e depois revelou um sujeito mau caráter e abandonou a família. E ela criou só os filhos sozinhas, mas finalmente, depois de uma bastante idade já, a menina mais velha deve ter seus 15 anos, mais ou menos, ela resolve se reconciliar com os pais de uma maneira um pouco diferente, uma maneira um pouco discreta, sutil, sem se corromper, digamos assim, sem ceder totalmente no afastamento que foi ela quem provocou dos pais. Ela rompeu com os pais para ficar com um determinado sujeito. Então ela tem um certo trauma, tem um drama particular e muito legal, e ela leva os filhos a conhecer os avós. Ela não leva, né? Ela encaminha os filhos para conhecerem os avós. Eles entram não sei se é num ônibus, não me lembro agora, ônibus, avião, trem, sei lá, e vão conhecer os avós. E aí onde ele vai surpreender todo mundo e vai mostrar que não é bem assim que as coisas acontecem. E é uma trama brilhante, sensacional, acima de tudo, porque não tem nada de sobrenatural. Nada de sobrenatural. Ele vai trabalhar uma possibilidade em cima do medo extraordinária. Porque você acha que aquilo ali não é nada demais, é sensacional. Pô. O que pode acontecer isso? Gente, os netos vão conhecer os avós. Né? Tá. Vê o filme. Depois você me conta o que você vai tomar de susto e que você vai ficar com medo de acontecer o que aconteceu ali. O filme é absolutamente genial. Acima de tudo, por causa da direção de elenco. Logicamente, a história é genial. É a simplicidade elevada ao cubo, mas a direção de elenco está espetacular. 2 meninos que eu nunca tinha visto antes, de um casal de idosos que eu nunca tinha visto antes, fazendo um trabalho absolutamente sensacional na representação desses personagens
todos eles muito característicos, ou seja, com uma personalidade muito própria, muito individual, não tem clichê, não tem clichê. A menina não é clichê é um pouco, né, lógico, cita um pouco a geração dela, que é essa geração de 2015, né? Mas praticamente é o normal de todo adolescente, né? O irmão dela mais novo é mais estranho ainda, é mais esquisito ainda, mas totalmente inserido nesse universo também do terceiro milênio, né? Terceiro milênio, então, muito bom. Os avós também impecáveis, maravilhosos e muito bem encaixados nos papéis. É um dos melhores filmes dele, eu não tenho a menor dúvida disso. Depois ele vai retomar a trilogia do famoso Corpo Fechado. Ai, meu Deus, detesto esse nome. Inquebrável, Unbreakable, de 2000, ele volta com Fragmentado, que é um filme absolutamente sensacional, também absolutamente sensacional. James McAvoy fazendo alguém com múltiplas personalidades, mudando da água para o vinho, do vinho para o azeite, do azeite para a cerveja, da cerveja para o álcool, do que você quiser ele vai fazer ali, e é espetacular o trabalho, principalmente do James McAvoy, muito bem dirigido pelo M. Night Shyamalan, e o restante do elenco também tem a Anya Taylor-Joy, também está excepcional no papel que ela faz ali, que é a única pessoa que tem uma certa empatia com esse grande, essa personalidade fragmentada absurda, né? E sensacional. Bom, aí na sequência de 3 anos depois, em 2019, ele fecha a trilogia com Vidro, recuperando os personagens das histórias anteriores, além do elenco de apoio, que é muito bom, que tem a mesma dimensão que os 3 personagens principais. O Bruce Willis, o personagem do Bruce Willis, o personagem do McAvoy e o personagem do Samuel Jackson, que é o Vidro, por isso tem esse nome aí de Vidro, que é sensacional o filme. Não vou falar muito, porque eu já gravei vídeo recentemente falando desses 3 filmes, Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Aí ele vai continuar fazendo, em 2021, O Tempo, que é um filme que se passa numa praia paradisíaca, colada num hotel maravilhoso e tal, e uma família vai passar lá um feriado, umas férias, ou seja o que for, e se mete numa verdadeira armadilha, uma coisa extremamente estranha, esquisita, e ele constrói um mistério maravilhoso em que as pessoas que vão para aquela praia, elas começam a envelhecer de uma maneira muito, muito rápida, de uma maneira muito estranha, e aí ele constrói um grande mistério com muito suspense, ou até com muita ação também. É um filme mais dinâmico, mais ágil, mas muito misterioso mesmo e muito interessante também. Depois, em 23, ele faz o Batem a Porta. Ele volta àquele universo menorzinho, aquele microcosmos, onde um casal diferente vive numa cabana criando uma menina. São dois homens, né? E uma menina que vive naquela casa e recebem uma visita de acho que é um trio ou um quarteto, agora não lembro. Ou um trio, um quarteto, muito esquisito ainda, mais esquisito ainda, muito estranho, e que vem para eles com uma proposta de que o mundo pode ser salvo ou pode ser destruído dependendo dessa família diferente que vive naquela cabana. O que eles decidirem ali decidirá o destino do mundo. E, logicamente, eles não acreditam muito nisso, né? Pô, como é que é isso? Nós aqui não somos ninguém, não somos nada, nós vamos decidir o destino do mundo, né? Então, é uma coisa, assim, bem sobrenatural, bem estranha e uma abordagem bem interessante que ele faz, deixando você realmente preocupado com o que vai acontecer ali, tá? É uma história bem interessante. E o último filme dele, até o momento, o filme de 2024, é Armadilha. Armadilha é um filme também absolutamente sensacional. Eu até considero ele melhor do que os 2 anteriores. Eu acho O Tempo um bom filme, acho Batem a Porta um bom filme, mas a Armadilha é absolutamente sensacional. É um filme realmente muito bom e muito inesperado. Porque, de certa forma, é um filme claustrofóbico, apesar que se passa num ambiente bem aberto, porque se passa basicamente num ambiente de um show. É um show de música pop, né? E que o pai e a filha vão assistir a essa cantora pop lá se apresentar. Tá? A filha é uma fã
descomunal dessa cantora, vai para o show com o pai. O pai comprou os ingressos, então, assim, até aí tudo bem, lindo e maravilhoso. Só que aí vem a surpresa, né? Aquilo ali, aquele show todo, de certa forma, é uma grande armadilha para um serial killer. Eles estão procurando, a polícia, o FBI americano está caçando um serial killer que, inclusive, tem um sequestrado que está em cativeiro. E aí a coisa complica muito, porque o pai da menina é o serial killer, é o sequestrador. E aí ele tem que se virar em 15 ou um pouco mais para conseguir escapar dessa armadilha que foi montada para ele ali. Tá? E a filha dele, logicamente, não sabe de nada, a esposa também não sabe de nada. O filme é absolutamente incrível, incrível mesmo. É um dos melhores filmes dele também. Eu citei aqui, entre os melhores, logicamente, a trilogia dos super-heróis, o Corpo Fechado, Fragmentado e o Vidro. Eu vou citar aqui entre os melhores os Sinais, para mim é um filme absolutamente impecável, sensacional. Vou citar A Visita e vou citar A Armadilha. Eu vou eleger assim os meus favoritos, aqueles filmes que eu me senti dentro dele, que eu estava me sentindo parte do que estava acontecendo ali, porque tamanho foi o envolvimento que ele construiu nesses filmes aí. Lógico, os outros também são muito bons, mas esses aí tem, sabe, aquele temperinho a mais que faz você, uau, né? E foi o que aconteceu, e agora com esse filme de 2024, com A Armadilha. Espero que, como ele mais ou menos tem uma lacuna de 2 anos para lançar um novo filme, sempre com uma ideia completamente inovadora, completamente brilhante, e em 2026 nós tenhamos um novo M. Night Shyamalan aí, tão bom ou melhor quanto esses que eu citei aqui. Tá bom, gente? Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal, deixa o seu hype nesse vídeo. Eu preciso do hype para continuar, gente, por favor. Se puder, com alguma ajuda financeira. Se não puder, pelo menos bota o hype aí pra gente e venha para o nosso clube de membros VIP. Eu vou abrir uma live para discutir com vocês os filmes do Shyamalan, que eu tenho certeza que vocês têm coisas a acrescentar no que eu estou falando sobre esses filmes. Assista os filmes do Shyamalan e depois vamos bater um papo numa live, tá bom? Até a próxima.